Olá, eu sou a Daniele Balbi e você está comigo no Cabeça Feita. Nesse novembro, nós vamos tratar de algumas questões diretamente ligadas à proclamação da República, ocorrida em 15 de novembro de 1889, há exatos 132 anos. Quais foram os eventos, os debates políticos que sucederam à proclamação da República? O que, objetivamente, significou esse momento? E como é que, em seguida, outros debates, outras agendas, outros atores políticos e atores políticos antigos se organizaram e convergiram para construir uma nova esfera pública, uma nova arena de poder. Aqui, nesse nosso primeiro programa de novembro, nós vamos tratar de duas questões diretamente ligadas à grande questão da abolição da escravatura. Uma das três questões que, de acordo com os estudos históricos mais tradicionais, significaram a ruptura de parcelas significativas da elite brasileira com a monarquia e levaram à proclamação da República. Essa grande questão, a questão escravocrata, ela é feita de eventos e construída por debates anteriores, que podem retomar, talvez, o ano de 1831, passando pelo ano de 1850, 1871 e 1885. Como nós podemos observar, foram anos de debate, foram exatamente 68 anos de debate em torno da questão da abolição da escravatura. Mas, Dani, qual é exatamente a relação entre todos esses debates e a questão abolicionista e o resultado da proclamação da República? Muitos autores já discutiram e já afirmaram que existe uma relação direta entre a ruptura que significou, que configura a proclamação da República com a ordem vigente monárquica até 1889. Mas essa relação, às vezes, ela é pouco explorada. Ela é entendida como um descontentamento ou, pelo menos, um esgotamento do próprio poder arregimentador da monarquia, quando, na realidade, existe um debate muito interessante, de fundo, que trata da relação entre política, economia, população e força de trabalho. Como eu disse, em 1831, nós tivemos a primeira lei que proibia o tráfico internacional de seres humanos escravizados. Essa lei, obviamente, não foi cumprida, porque o tráfico continuou, em alguns lugares até se intensificou, com um aumento significativo do valor dos seres humanos escravizados por conta dessa proibição. Em 1851, houve uma lei mais efetiva, que aí determinava, sim, a proibição do tráfico internacional de seres humanos escravizados. O resultado dessa lei também foi o aumento dos ganhos dos comerciantes de seres humanos escravizados. Mas, nesse período, 20 anos depois, já havia um consenso, ainda que mínimo, contra a manutenção da escravidão, e já havia atores políticos nacionais que pautavam a necessidade de um projeto abolicionista. Em 1871, em 28 de setembro, nós tivemos a promulgação de uma lei que foi resultado de uma acalorada disputa no parlamento brasileiro. A Lei do Ventre Livre, que estabelecia que todos os nascidos filhos de escravizadas, a partir daquela data, seriam livres, colocando, obviamente, uma série de dificuldades para que essa liberdade se efetivasse, como a possibilidade de os senhores de escravos recorrerem ao uso da força daqueles jovens, daqueles rebentos, e apenas serem obrigados a apresentar a liberdade quando esses jovens completassem 18 anos. Em 1885, nós já temos um grande
consenso em torno da abolição da escravatura. Então, associações, sociedades pela liberação dos seres humanos escravizados vão se avolumando e a causa vai ganhando adeptos Brasil afora. E isso vai construindo um ambiente muito propício à abolição. Os anos 80 do século XIX são, na realidade, um momento de grande efervescência política em torno da pauta da construção da abolição da escravatura. E, na realidade, esses anos vão significar projetos em disputa. Vai ficando evidente que há duas orientações. Uma orientação que, muito pouco contente com a abolição da escravatura, tenta negociar uma abolição tímida, e um projeto abolicionista que propõe uma abolição consequente. Algumas figuras são muito importantes para que nós compreendamos esse processo. São, talvez, os grandes protagonistas do debate. Eu cito aqui, dentre tantos, o André Rebouças, um engenheiro do Império, um homem público, intelectual, comprometido, inclusive, com o debate da abolição da escravatura, o José do Patrocínio, que jornalista, vereador da cidade do Rio de Janeiro, também se colocava como um ardoroso combatente pela abolição da escravatura, e o Joaquim Nabuco, que era deputado, filho de uma família influente e também configura a tríade abolicionista, compõe essa tríade abolicionista. Os três formavam a Associação pela Abolição da Escravatura no Brasil e, a partir dos anos 80, eram chamados a participar dos debates políticos acalorados e se tornaram figuras de grande expressão nacional em torno do tema, propondo, inclusive, projetos de construção de uma transição de uma sociedade escravocrata para uma sociedade livre. E aqui se destaca o projeto de distribuição de terras do engenheiro doutor André Rebouças. André Rebouças era um homem negro, muito ligado à família imperial, sobretudo à princesa Isabel, e tinha, como disse, uma militância política em torno e em favor do projeto da abolição. Mas o seu projeto previa a distribuição de terras para seres humanos livres, libertos e ex-escravizados, e uma forma de taxação de impostos diferenciadas para que esses seres humanos livres agora pudessem participar ativamente da economia. Além disso, propunha um novíssimo censo da terra, uma nova forma de agrimensura que, na realidade, estabelecesse quais eram as terras improdutivas e que essas terras fossem, então, recolhidas pelo governo e entregues a esses seres humanos escravizados, propondo ainda, dentre tantos outros projetos que ele apresentou aos seus colegas deputados, legisladores e à própria princesa Isabel, a taxação de terras improdutivas nas mãos dos grandes senhores, dos grandes proprietários latifundiários de terra, que àquela altura eram basicamente os barões do café. O que aconteceu? A partir desse ano, 1886, 1887, nós vemos uma ebulição social em torno da causa da abolição. Muitas e muitas cidades vão abolindo a escravatura e muitas associações vão se formando. Associações mistas, associações de pessoas negras, associações de mulheres pela abolição. Então, percebe-se que é uma causa ganha. Há um engajamento efetivo da população em torno da causa da abolição. Diversos atores, diversos protagonistas vão se construindo e diversas vozes em uníssono vão clamando pela abolição da escravatura. Esses barões do café, cujos representantes ocupavam a maioria das cadeiras legislativas, temiam perder justamente os privilégios de acesso à terra e os privilégios
de políticos daí resultantes. Então, o que acontece nos últimos anos antes de 88 é uma disputa dramática em torno da letra da lei. A letra da lei proposta por Joaquim Nabuco, que era o parlamentar representante dessa coligação, ou pelo menos o mais sobressaltado dessas associações em prol da abolição da escravatura, né, absorvia muitas orientações dos projetos do André Rebouças e muitas orientações dos projetos do Zé do Patrocínio. E houve uma luta escarniçadíssima em torno do que sairia ali no papel, de como se daria a própria abolição da escravatura. A partir de 1887, já não se discutia mais se ela sairia ou não. O que se discutia era como ela sairia. Ou seja, se os seres humanos escravizados conseguiriam alguma forma de compensação pelos anos que passaram no cativeiro e que pudesse, na prática, significar a sua real inserção na sociedade do trabalho que se gestava até ali, ou se, pelo contrário, a compensação viria para os fazendeiros, os latifundiários, os senhores, os barões do café, que por anos escravizaram essa parcela significativa da população. Com uma série de crises se sobrepondo e com o poder do lobby dos grandes latifundiários brasileiros, dos grandes senhores do café, dos grandes senhores ruralistas, nós, apesar de termos ganhado o sentimento da população e a maior parte da população conosco, acabamos perdendo dentro da Câmara Legislativa e o projeto saiu muito minguado. Um projeto de uma página que apenas declara extinta a escravidão no Brasil a partir de 13 de maio de 1888. Alguns partidos naquela época se organizaram em torno da pauta. Olha só que coisa doida. O Partido Conservador, que era um partido monarquista, sobretudo, ele era, em sua maioria, ferrenhamente contra a abolição da escravatura. Porém, havia alguns elementos desse partido favoráveis à abolição da escravatura. O Partido Liberal, ele era, em sua maioria, favorável à abolição da escravatura. Porém, havia alguns elementos ligados a esse partido que eram contrários à abolição da escravatura. A essa época, nós sabemos que a princesa Isabel era a princesa regente e Dom Pedro II sequer se encontrava no Brasil, muito adoentado, e a princesa Isabel era tida como alguém politicamente, por alguns, inado, por outros, como uma das mais hábeis articuladoras políticas daquela época. E era notória a sua inclinação em favor do projeto do André Rebouças, de um projeto que, de fato, entregasse para uma parte da população condições de se emancipar de um regime escravocrata. O Partido Republicano, que à época se formava, era um partido que pouco e muito timidamente tocava a questão da abolição da escravatura. Era um partido que foi se construindo, por bacharéis, foi se consolidando a partir da entrada de alguns elementos da vida pública, em sua maioria de extração da classe dominante, e por alguns outros entusiastas da República. Mas, organicamente, na prática, a pauta da abolição nunca foi uma das grandes pautas do Partido Republicano. E o Partido Republicano, então, com a debilidade do Partido Liberal e as suas fragmentações internas, da mesma forma com as debilidades do Partido Conservador, vai se apresentando como alternativa. E é a partir daí que, nesse período, muitos descontentes com a questão militar, e muitos barões do café arruinados pela abolição da escravatura e muitos militares descontentes por conta dos desdobramentos da questão militar vão procurar ingressar no Partido Republicano como uma espécie de retaliação, tanto pela abolição da escravatura, pela promulgação da Lei Áurea, como também tentando organizar uma força que impedisse a princesa Isabel de levar a cabo os projetos que ela vinha construindo com o André Rebouças.
É curioso notar que o André Rebouças, o próprio Joaquim Nabuco, né, e o próprio José do Patrocínio, que fora republicano e mais perto da abolição, declarava a sua fidelidade à princesa, todos eles ou eram monarquistas ou tinham muita simpatia pela monarquia. Curioso notar que as mentes mais avançadas em torno do projeto da abolição e aqueles que propunham projetos mais ousados e mais densos para superação da opressão efetiva que a população negra sofrera, podendo, portanto, se emancipar, estavam organizados em acordo com a monarquia. De tal modo que o Partido Republicano, observando essa contradição, consegue, a partir daí, organizar os descontentes, os barões descontentes, os militares descontentes, e então conduzir o que nós e o professor Laurentino Gomes chamamos de golpe militar, e muitos outros. O golpe militar que estabelece a República no Brasil em 15 de novembro de 1889. Percebam, então, que a questão da abolição da escravatura, não apenas se ela se dará, mas quais serão as suas consequências objetivas e como ela se dará, foi crucial para que se desdobrasse o golpe de 1889 e a proclamação da República. Lembrando aqui que todas e todos nós aqui nesse canal somos ferrenhamente republicanas e republicanos. Um beijo e até a próxima.